Olá, meu nome é Luciana Cardoso. Trabalho no Estadão desde 2011, sempre na área digital, acompanhando de perto a criação de novos produtos. Sou formada em Sistemas de Informação e possuo um Master em Jornalismo. Hoje sou responsável pela área de estratégias digitais do jornal. Área esta composta por desenvolvimento de produtos, inteligência de dados, marketing e tecnologia. A ideia desse módulo é abordar alguns tópicos importantes para que você se prepare para criar produtos digitais. Irei explicar o que é um produto digital, quais são os diferentes tipos de produtos jornalísticos e como criá-los. Falarei sobre metodologias de mercado, como Design Thinking e MVP, que é o produto mínimo viável. Além disso, indicarei formas de identificar o seu público, explicarei o conceito de persona e mostrarei maneiras para ouvir o seu cliente e deixá-lo no centro da criação de novos produtos. Abordarei também exemplos de métricas de sucesso, utilizando o conceito de funil, tanto no que diz respeito a produtos de assinatura como produtos de publicidade. Hoje já não é mais suficiente olharmos somente para dados de audiência como usuários e page views, mas sim precisamos cada vez mais nos aprofundar em dados qualitativos do nosso público. Além de criar e medir os produtos, precisamos estar abertos para testar, errar e testar novamente. Esse conceito que veio das startups já é parte da realidade da cultura de diversas empresas jornalísticas. É cada vez mais importante evoluirmos os produtos de maneira constante. Não é mais suficiente lançar algo e abandoná-lo no mundo digital. A melhoria contínua passa a ser rotina em tudo o que fazemos, pois o usuário está no centro de tudo. E é cada vez mais exigente, pois agora estamos disputando a sua atenção com os mais diversos concorrentes. O desenvolvimento de produtos digitais deixou de ser algo exclusivo das empresas de tecnologia e startups, e passou a estar no foco das empresas jornalísticas em virtude do mercado em contínua transformação. Espero que após a conclusão desse módulo, fique mais claro o caminho para a criação e evolução de produtos digitais. Vou apresentar a vocês o que são os produtos digitais, como criá-los e algumas metodologias importantes de mercado. Começando sobre o que é um produto. Produto é algo que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Produto pode ser algo tangível, como, por exemplo, uma caixa de chocolate, um celular, mas também pode ser algum tipo de serviço, como, por exemplo, um serviço de banco, como o caso do Nubank, ou então um serviço de entrega, como o iFood. Hoje, um banco ele já não necessita ter uma agência física como antigamente, e por isso a maneira de se relacionar com os clientes muda de forma completa. O mesmo acontece com a Netflix. Não vamos mais à locadora de filmes, conversamos com o atendente, mas sim abrimos o aplicativo e escolhemos o que queremos assistir. E no mundo jornalístico, como isso passou e como isso está funcionando atualmente? Podemos dizer que temos hoje dois tipos de produtos jornalísticos. O primeiro deles, com um conteúdo proprietário, feito pelos jornalistas da casa, e um outro com conteúdo gerado pelos próprios usuários, como é o exemplo do YouTube. Por isso, não existem fórmulas mágicas e prontas dentro do mercado jornalístico, mas sim duas maneiras que podem ser feitas para a geração desse tipo de conteúdo. Os dois tipos, eles podem ter modelos de negócios bastante distintos, desde publicidade em formatos de banners, patrocínio, mas também planos de assinatura. O exemplo do YouTube é bastante interessante nesse aspecto, pois surgiu sendo um produto de receita exclusivamente por publicidade, e hoje oferece serviços de assinatura para seus usuários. Eles passaram a oferecer um programa de membership, onde a pessoa compra uma assinatura exclusivamente no YouTube e tem direito a badges e alguns benefícios dentro daquele canal de conteúdo. Os produtos jornalísticos podem ser criação de novos sites voltados a um tipo de conteúdo ou público específico, ou também parte de um site, como, por exemplo, o site de eleições é um subsite do veículo de comunicação, mas é tratado como um produto à parte por ter suas necessidades e público específico. Outros tipos de produtos são blogs, aplicativos, newsletters, podcasts, séries de vídeos. Importante mencionar que essa definição não é uma regra e varia muito de empresa para empresa, dependendo da própria organização interna.
Empresas maiores tendem a dividir mais em produtos e subprodutos. No caso do Estadão, por exemplo, o site de economia é um produto, assim como algumas funcionalidades, como as enquetes, são outro produto. Essa divisão ajuda a definir prioridades específicas para cada produto, de acordo com a necessidade do público que usa determinada parte do site. Mas você deve estar se perguntando: por onde eu começo? Como crio um novo produto? Como identifico as necessidades do meu cliente? O primeiro ponto, ou primeira etapa que a gente precisa percorrer para pensar um novo produto é o processo de descoberta. Precisamos entender qual problema, de fato, a gente vai resolver para o nosso cliente, para o nosso usuário, para o nosso leitor, ouvinte, etc. Quais são as necessidades que esse cliente possui? O que eles precisam saber e como? Claro que essa necessidade precisa estar atrelada aos objetivos estratégicos da empresa, pois senão não chegaremos num produto viável. Então, a etapa de descoberta se define em duas ações principais. A primeira é o levantamento dos objetivos internos da empresa e a segunda é entender o que o nosso cliente precisa. Normalmente dizemos que precisamos entender as dores do cliente. Então, quais são as suas dores, as suas necessidades, para aí sim pensarmos em que produto precisa ser criado. E por isso que neste esquema isso fica bem representado. Temos de um lado os objetivos estratégicos da empresa e do outro os problemas e as necessidades dos clientes. Um produto ideal é aquele que consegue fazer essa intersecção entre os dois mundos. Para ajudar a descobrir o que o cliente precisa, existem diversos métodos no mercado e um dos principais métodos de criação de novos produtos é chamado de Design Thinking. Esse método consiste em solucionar problemas das pessoas de forma colaborativa e criativa através da criação de produtos e serviços. Importante destacar também que esse método é bastante utilizado por startups e empresas de tecnologia e aos poucos vem sendo adotado por empresas jornalísticas. Um dos pontos chaves do Design Thinking é juntarmos diferentes pessoas com conhecimentos e experiências distintas para alcançarmos um objetivo. A proposta é justamente tirarmos as ideias que estão na cabeça de diversas pessoas e colocarmos tudo no papel mesmo. Vocês já devem ter visto algumas ocasiões onde as pessoas trabalham em cima de diversos post-its e colocam isso em lousas e etc. É justamente esse processo, tirar as ideias, num primeiro momento sem nenhum tipo de filtro, e aí depois, ao longo do processo, ir selecionando as ideias que devem ir para frente. Mas para quem vai ser criado esse produto? Um dos pontos mais importantes ao pensar um produto é definir para quem. E o para quem já não é mais uma definição única de simplesmente um público-alvo, mas sim quem é a persona que vai ser essencial para o sucesso do produto. O conceito de persona existe para conseguirmos pensar nas características do produto para uma pessoa específica, pois quando pensamos em público-alvo de forma ampla, a dificuldade de segmentar é muito grande. Exemplo, meu produto irá focar em pessoas que usam o Facebook. Isso seria uma análise de público-alvo. Porém, quando focamos em persona, podemos definir com um detalhamento muito maior de quem é realmente o meu foco. Por exemplo, Maria, mulher, 30 anos, casada, que acessa o Facebook 3 vezes ao dia e participa de grupos de discussão voltados à tecnologia. Quando passamos a colocar características mais detalhadas, passamos também a tomar decisões de forma mais humana, passando a enxergar uma pessoa de fato que poderá usar aquele produto que estamos criando. Acrescentei algumas informações importantes para a definição da persona. Precisamos escolher uma foto que a represente. Para isso também precisamos definir um nome, sua idade e uma breve descrição de quem é essa persona. Além disso, precisamos definir seus comportamentos, crenças e características, bem como quais são os seus problemas, suas necessidades e seus objetivos. Com isso, fica mais claro o que o nosso produto precisa ter para atender a essa persona específica. Outro ponto-chave no processo de criação de novos produtos é ouvir o cliente.
Muitos de vocês podem estar pensando, mas o cliente não sabe tudo e muito menos a solução. Sem dúvida, vocês têm razão nesse pensamento. Porém, o cliente é aquele que melhor sabe sobre seus problemas e necessidades, seu contexto de vida e por que ele precisa que a sua necessidade seja atendida. Vou exemplificar para deixar mais claro. Fizemos um workshop de Design Thinking uma vez e ouvimos de um dos participantes que ele adoraria saber e se informar mais sobre determinado tema, mas que ele tinha muita dificuldade em entender do assunto, pois não estava acompanhando o tópico desde o início e não sabia nem por onde começar. Isso nos ajudou a pensar que precisamos criar alguma forma de facilitar o entendimento de assuntos complexos e que tenham muitos acontecimentos, como por exemplo o caso da Lava Jato. Com base nisso, criamos um especial contando todas as etapas de forma bastante visual para que esse leitor pudesse ter todo o contexto. Se não tivéssemos escutado o cliente, não saberíamos que isso era um problema e que ele tinha essa necessidade, pois estamos tão envolvidos no dia a dia ali da matéria, do conteúdo, que jamais íamos saber que precisávamos dar um pouco mais de contexto e criar um material de uma maneira diferenciada. Mas como ouvir esse cliente? Algumas dicas para ouvir o cliente de maneira muito simples, rápida e barata. Podemos criar um questionário simples, objetivo, com poucas perguntas, onde o cliente não vá passar muito tempo respondendo e tendo que se dedicar a isso. Esse questionário pode ser feito de duas maneiras, de maneira online ou de maneira presencial. De maneira online, conseguimos captar pontos quantitativos, qualitativos também, e presencialmente, além de ter as informações do formulário, conseguimos captar as emoções. Esse é o grande diferencial de fazer um questionário de maneira presencial. Então, caso vocês tenham a possibilidade, eu sugiro que seja feito um questionário presencial. Um ponto muito importante é ser breve e claro. O cliente precisa ter a visão de que ele vai ter 5 minutos para responder o formulário, que ele vai precisar dedicar 10 minutos para fazer parte de uma pesquisa presencial. Então, essa transparência precisa acontecer no início do processo para não frustrar o nosso cliente. E outro ponto também que deve ser observado é testar esse questionário. Muitas vezes a gente monta um questionário, não coloca ele em prática e na hora de usá-lo pela primeira vez é na frente do cliente. Então é muito importante também testar o questionário com pessoas diferentes para ver se o entendimento das perguntas está claro, se a dinâmica funcionou, entre outros pontos. E como iremos medir o sucesso do nosso produto? Uma das metodologias mais comuns usadas hoje em dia é a estratégia de funil, que está simplificada nesse desenho, com algumas métricas principais, levando em consideração um produto de assinatura. Quando temos um produto voltado à venda de assinaturas, o nosso objetivo principal é termos pedidos de assinaturas. Mas para isso acontecer, precisamos trabalhar todas as etapas do funil, desde o topo do funil, que são os usuários que precisam nos conhecer para virem assinar o nosso produto. Essa etapa de conhecimento, normalmente medida por métricas como quantidade de usuários, sessões geradas por esse usuário, quantidade de páginas que ele navegou no produto. Então, é uma etapa onde ele vai conhecer a nossa plataforma, seja ela um site, seja ela um aplicativo, um podcast, etc. A partir do momento que ele passa a conhecer e navegar, ele vai para a etapa de familiaridade, que ele começa a demonstrar algum tipo de interesse. Nesse caso, passamos a olhar quantas páginas ele navegou em cada vez que visitou o nosso produto. Então, por exemplo, ele entrou nesse momento no nosso site, ele navegou pela home, ele entrou numa matéria, depois ele acessou uma outra matéria relacionada àquele conteúdo, então ele visitou 3 páginas naquela mesma sessão. Isso já mostra que ele está interessado naquele tipo de conteúdo e já não está mais numa etapa simplesmente de conhecimento, ele já passou por uma etapa de um pouco de interesse. Quando esse interesse é alto, e aí esse alto vai depender muito de cada tipo de produto e do tipo de comportamento dos leitores, passamos para a etapa de consideração, onde passamos a medir, neste exemplo, a barreira de assinatura, que é o paywall. Então, quantas vezes essa barreira apareceu para aquele usuário? Quantos deles realmente passaram para a próxima etapa de conversão e compraram uma assinatura? Quantos não?
Então, ao entender cada uma dessas etapas do funil, podemos criar estratégias diferentes para atacar e melhorar o nosso produto. Além dessas métricas de audiência e receita, podemos usar diversas métricas comportamentais, como tempo de navegação no produto, download do aplicativo, e etc., dependendo muito do tipo e objetivo do produto. No caso da publicidade, podemos medir quantas vezes um banner apareceu, quantas vezes a pessoa viu de fato aquele banner e dentre outras métricas do mundo da publicidade. E como iremos fazer o lançamento desse nosso produto? Existem diversas estratégias de lançamento e eu optei por escolher o que mais tem se falado no mercado, que é o conceito de MVP. A ideia de MVP é a gente entregar um produto mínimo viável para o nosso cliente. Nessa etapa que a gente consegue definir o que é esse produto mínimo viável. Além disso, precisamos também criar protótipos para testar a ideia. O nome protótipo assusta um pouco, mas eu até coloquei uma figura que justamente mostra que esse protótipo pode ser criado em forma de papel. Não precisamos necessariamente de desenvolvimento, de tecnologia, de software, nem nada disso. Podemos pegar um papel, fazer um desenho, colocar post-it, usar mesmo a criatividade na hora de desenvolver esse protótipo. Por que esse protótipo é tão importante quando a gente está falando em criação de produtos? Porque ele é uma forma rápida e barata de testar uma ideia. Além disso, ele promove a colaboração, pois passamos a ouvir outras pessoas com especialidades diferentes. Importante também termos uma ideia do custo antes de iniciarmos o desenvolvimento. Então, com o protótipo, fica um pouco mais claro e entendermos do que a gente está falando do que simplesmente ideias escritas em bullets numa folha de papel. Exemplificando o que seria um produto completo, que é o desenho do carro, né, da primeira etapa aqui de desenvolvimento de produto, e o segundo exemplo, que seria um exemplo de um produto feito de forma com um produto mínimo viável, um MVP. No primeiro exemplo, temos o usuário insatisfeito na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, até ele alcançar a quarta etapa. Enquanto que no segundo exemplo, o usuário já na primeira etapa passa a receber algum produto. Então ele recebe um skate, obviamente que ele não se satisfaz, pois não era o que ele esperava, mas a cada etapa ele vai aumentando a sua satisfação. Pois além de ter algum produto para usar, ele passa a ter feedback com cada entrega. Uma preocupação que as empresas normalmente têm é entregar um produto que elas se envergonhem. No segundo exemplo, a empresa pode pensar, como irei entregar um skate se o cliente me pediu uma bicicleta? Mas um conceito muito adotado pelas startups e empresas de tecnologia é que de alguma maneira você precisa aceitar que o MVP realmente será menos do que o esperado. Mas você vai ter a oportunidade de ouvir o seu cliente e ir fazendo ajustes para entregar o produto que realmente ele precisa. Por isso, trago esse exemplo de uma das primeiras interfaces do Facebook em 2005. Nitidamente, não era um produto sofisticado, com todas as funcionalidades de hoje, mas ao lançar da forma que foi feita, a empresa pode aprimorar e ouvir os usuários para ir melhorando a cada dia. Olhando para essa tela do Facebook de 2005, quem imaginaria o produto que ele passou a ser? E é justamente com esse conceito de MVP que conseguimos ver essas evoluções. Além de criar de uma maneira dinâmica, de ir colocando novas features, novas características no produto, momento a momento, de acordo com o que o nosso usuário está solicitando, é muito importante passar a ter o conceito de testes. Testar é um conceito difícil no mundo jornalístico, porque os jornalistas estão acostumados a criar o conteúdo da melhor maneira possível, colocar no ar e não estar sujeito a erros. Mas na hora de desenvolver produtos, precisamos nos sujeitar a errar. Precisamos passar a ter uma mentalidade de startup mesmo, que é colaborar, fazer rápido, testar com o usuário e recomeçar. Claro que gastando pouco e de forma rápida. E como testar, né? Hoje existem diversas ferramentas de mercado que permitem a criação de testes rápidos online para diversas coisas e diversas partes do produto. Nesse exemplo, separamos a audiência do site em duas.
Então, metade das pessoas passam a ver o botão vermelho e a outra metade passam a ver o botão verde. Podemos dizer que o botão vermelho e o botão verde são botões de vendas de assinatura. E vamos medir o comportamento desses usuários ao se depararem com esses botões de diferentes cores. Das que viram o botão vermelho, 23% compraram uma assinatura, enquanto do botão verde, somente 11%. Com isso, podemos concluir que o uso do botão vermelho foi mais efetivo para estratégias de vendas de assinatura. Esses testes podem ser feitos desde cores, como no exemplo, como também posições, chamadas de conteúdo, foto de uma matéria, entre outros. Vários veículos de comunicação estão usando os métodos de teste para conteúdo também. Então, por exemplo, na homepage do site, selecionar algumas chamadas, algumas manchetes e colocar diversos tipos de textos e palavras para testar qual das opções é a mais efetiva. E claro, é importante fazermos o produto, escutarmos o nosso leitor, o nosso usuário, testarmos, colocarmos todos os pontos da metodologia para a gente entender o que está funcionando, o que não está funcionando e etc. Mas como evoluir o produto? Existem diversas metodologias no mercado e uma das mais conhecidas é chamada de PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Esse método funciona muito bem para produtos por ser um ciclo contínuo de melhorias, pois a todo momento estão surgindo problemas ou necessidades de melhorias. O que devemos fazer é planejar, priorizar os problemas, executá-los, colocar o plano de fato em prática, medir, então verificar se as metas estão sendo atingidas, acompanhar os indicadores e depois voltar a agir com base nas métricas e feedbacks dos nossos clientes. A primeira etapa de planejamento visa justamente entendermos quais são os problemas atuais e o que devemos resolver primeiro. Depois, a etapa do fazer é justamente a execução desse plano. O checar é a parte de indicadores, métricas, como mencionei anteriormente com relação ao funil. Entendermos de forma quantitativa, mas também qualitativa o que funcionou e o que não funcionou. A etapa do agir é justamente a conclusão de cada ciclo para vermos o que ainda não foi resolvido e precisa de ação para entrar no próximo ciclo. É um ciclo que só termina se decidirmos descontinuar o produto, senão devemos segui-lo para sempre. Importante na hora de evoluir um produto é nunca esquecer de continuar focando no usuário ou na persona do produto. Não podemos simplesmente abandonar a ideia inicial de ter escutado o cliente e passar a ouvir só os problemas internos. Concluindo, nunca podemos esquecer o porquê de estarmos fazendo um produto. E essa razão precisa estar ligada ao cliente, pois é para ele que fazemos os produtos. Por que o foco passou a ser tão forte no cliente? Simplesmente porque os clientes de antigamente não são mais os clientes de hoje. Hoje os nossos clientes são extremamente exigentes. Eles querem ter o conteúdo na mão, na hora, no momento de conveniência, na plataforma de interesse e temos que estar prontos para oferecer esse tipo de conteúdo e produto. A cultura de testes precisa fazer parte da corrente sanguínea de cada um de nós. Sem isso, dificilmente iremos ter sucesso. Precisamos sempre medir, testar, errar e melhorar. Espero que eu tenha conseguido trilhar um caminho para que vocês possam criar produtos de sucesso. Obrigada!